Paz Deus, Deus seja louvado, gravando para o canal Comunhão com Deus esses testemunhos. Agradeço a Deus, irmãos, que eu sou aqui de cidade de Tiradentes, meu nome é Ari, cidade de Tiradentes, que é aqui em São Paulo, capital de São Paulo. E o Senhor trouxe testemunhos para contar. O primeiro deles é quando nossa família tinha uma padaria, irmãos, e trabalhava juntos ali em família. E numa determinada noite deu uma aflição no coração do meu pai. Geralmente quem fechava as portas da padaria era um copeiro, e ali eram umas 6 portas, e ele, aquela aflição, ele resolveu sair, e eu fiquei ali próximo de uma porta que existia interna da padaria. E ali, quando ele saiu, eu vi quando um homem pegou no braço dele, apontou uma arma nas costas dele, disse para ele que era um assalto. Ele estava ali no pátio indo fechar essas portas, e havia mais 2 comparsas ali, um na soleira da porta, naquele mármore de saída, e o outro na calçada. E aí ele apontou aquela arma para o meu pai e disse: "Isso é um assalto, vamos para o fundo da padaria." Quando ele disse isso, meu pai disse que Deus visitou ele com a sua presença, e ele pensou: que será de nós agora, com esses homens a essa hora, era 10 horas da noite, com esses 3 homens provavelmente armados. Esse aqui já está armado com essa arma nas minhas costas. Ele ainda olhou para ver se a arma era de verdade. Ele fala que a arma era até lustrosa. E ali, o que será de nós? Na minha família estava minha mãe, estava minha irmã, a gente estava ali, né? Tinha também funcionários ali dentro. E ali, quando o Senhor visitou meu pai, ele olhou bem firme para aquele homem, desvencilhou o braço dele da mão dele e falou: "Eu sou um homem crente, não tenho medo de arma." E ali, irmãos, aquele homem deu 3 passos para trás. A glória de Deus já visitou o meu pai, e a arma tremia na mão dele. Eu tinha a orientação do meu pai de, se eu visse qualquer movimentação estranha dessa natureza, eu tinha entrado ali por uma porta de aço que existia, eu estava próximo. E ali ele foi caminhando para dentro da padaria, e ali de dentro eu ouvi ele também, um deles que gritou: "Atira na cabeça dele." A gente ouviu um tiro, não sabia o que estava acontecendo. Meu pai bateu na porta, e eu abri. Ele se encontrou comigo, eu vi que ele estava bem, eu estava aflito lá dentro, eu era adolescente ainda. E ali a minha irmã, que ele pensava que estava lá dentro, disse naquela hora: "O anjo me disse para entrar." E aí ele foi ver aonde tinha saído, onde tinha sido disparada aquela bala. Os bandidos se assustaram, irmãos, e saíram correndo. Agradecer, foi um livramento da mão de Deus, porque meu pai estava desarmado, quer dizer, 3 homens armados correndo de um homem desarmado, irmãos. Foi um milagre que Deus fez na nossa vida aquela noite. E ali meu pai foi ver na geladeira de sorvete onde estava minha irmã, que ela pensava que estava lá dentro. Inclusive ele teve essa atitude de não se tornar refém naquela noite, não se sabia o que ia acontecer, né? Foi uma obra de Deus mesmo, Deus visitou ele. E ali ele viu que estava a marca da bala que a gente ouviu, e Deus mandou um anjo e falou para minha irmã entrar para dentro antes que aquela bala chegasse nela, e ficou a marca ali naquela geladeira de sorvete também. Agradeço a Deus por uma outra obra que o Senhor fez, ainda quando nós iríamos morar em Guarulhos. Naquela época nós morávamos na Vila Maria. E ali, irmãos, estava construindo a casinha ali, nossa, que seria a nossa casa, em Guarulhos, onde nós moraríamos muito tempo, ali no Jardim Maria Dias, em Guarulhos. E ali meu pai construindo aquela casa juntamente com o pedreiro, a gente viu ali, era possível ver ali vários insetos, vários passarinhos voando e correndo de alguma coisa grande, irmãos. E ali, quando se viu no horizonte, irmãos, estava vindo um tufão. Um tufão, segundo depois noticiaram a mídia, né, os jornais, aquele tufão tinha 1 quilômetro de altura e vinha destruindo um monte de casa ali, irmãos. Isso foi mais ou menos na década de 80.
Ele veio destruindo um monte de casa ali em Guarulhos e vinha na direção da casa do meu pai. Meu pai brinca que a coisa era tão feia que o pedreiro que ajudava ele era manco, já estava do outro lado da rua, escondido na casa dos nossos irmãos ali, que tinha uma laje que era do outro lado da rua. E ali, irmãos, que já estava pronta, né? E ali estava feita as 4 paredes. Meu pai correu para lá também, a gente correu para lá também. E ali, irmãos, aconteceu que aquele tufão veio vindo e o pedreiro falou: olha, seu Sérgio, você vai perder todo o material. Ele tinha comprado material a prazo, ele começou a clamar a Deus, falou: Senhor, eu comprei esse material a prazo, não vou ter como comprar de novo. E ali, irmãos, agradeço a Deus que Deus ouviu o clamor do meu pai, e aquele tufão vinha vindo, ele parou no fundo da casa. Parou no fundo da casa, fez como se fosse uma meia-lua, desviando só da casa, parou na frente da casa e veio destruindo, muita destruição, irmãos. Infelizmente foi o que aconteceu, mas agradeço a Deus que Deus livrou a nossa casa. Depois nós moramos durante muitos anos naquela casa, irmãos. Esse tufão foi tão forte que ele chegou até a deixar um ônibus atravessado na Via Dutra naquela ocasião. Quem conhece aqui a região aqui de São Paulo, ali de Guarulhos, sabe de que via que eu estou falando, né? E a última, irmãos, também de fenômeno da natureza, foi na Vila Maria, quando a gente já morava em Guarulhos. Meu pai ia visitar a nossa bisavó, né, a minha bisavó, que é a avó do meu pai, ia visitar ela ali. E ali ele deixava embaixo de uma árvore na rua, não era guia rebaixada nem nada. Só que tinha um homem que não gostava muito daquela atitude dele de deixar ali o carro, porque inclusive ele não sabia disso. Minha bisavó que depois foi falar para ele, depois que aconteceu a seguinte situação: aquele homem não gostava que meu pai punha ali, porque ele gostava dele e pôr o carro dele ali. Ele era vizinho numa das casas ali, e não era guia rebaixado nem proibido. Aí o homem deixou um bilhetinho escrevendo assim: não estacione mais embaixo da minha árvore. E meu pai ficou bastante indignado. Minha bisavó ainda não tinha dito que ele não gostava disso, né? E colocou aquele bilhetinho no próprio carro dele e falou: viste isso, senhor? Esse homem acha que é dono da natureza, dono da árvore. Ali ele colocou o próprio bilhetinho dele no carro dele e foi embora. E não estacionou mais lá, né, irmãos? Nós somos um povo de paz, não arrumou confusão com o homem. Ele não sabia também que o homem não gostava. E aí, irmãos, minha bisavó, um dia meu pai chegando, falou: nossa, você soube o que aconteceu com aquela árvore? Você estacionava embaixo? Isso passou mais ou menos uma semana, não me lembro bem. E ali ele falou: não soube. Aquela árvore caiu, deu um problemão, porque o homem era um dos vizinhos, aquele rapaz que estaciona, sabe, embaixo da árvore. Sei, ele era um dos vizinhos da árvore lá, e ele saiu na chuva e deu um trovão, arrancou a árvore com raiz e tudo. Então, irmãos, agradeço a Deus que o homem quis ser dono da natureza. Deus arrancou aquela árvore com raiz e tudo, acabou ficando atravessada ali em cima dos fios. Teve que vir bombeiro, tudo para retirar aquela árvore, irmãos, para que o homem aprenda que nem ninguém é dono de nada, dono da natureza também. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. O Senhor me trouxe algumas obras, o Senhor preparou algumas viagens para alguns países. O Senhor cumpriu uma promessa que fez na nossa vida de que nós conheceríamos outras nações, e mais do que isso, com o objetivo de conhecer essas nações para conhecer a obra de Deus e estar congregado junto aos nossos irmãos naqueles países também. Agradeço a Deus que a primeira viagem internacional que nós fizemos, nós não avisamos a ninguém que íamos viajar previamente. E muito antes da viagem, meu pai foi conversar com uma serva de Deus aqui do nosso bairro, aqui de cidade de Tiradentes, São Paulo. E essa serva de Deus falou: irmão, Deus me mostrou que os irmãos vão para o estrangeiro. Naquela época nós íamos para a Argentina, para Buenos Aires, e o Senhor mandou te dar esse véu. E ali nós vimos que era um caminho de Deus, não havíamos avisado ninguém, e levamos aquele véu para Buenos Aires. Agradeço a Deus que chegando ali, naquela cidade, congregamos em alguns lugares e sentimos de dar aquele véu para um servo de Deus, e ele deu aquele véu para a esposa dele. Nós soubemos que ela sofria de depressão. Ele fomos embora, perdemos o contato. Naquela época era uma época que se usava o WhatsApp. E eu agradeço, às vezes voltamos depois de um ano naquele país, em conversa com alguns irmãos ali, soubemos que
o Senhor havia libertado aquela serva de Deus a receber aquele véu também. Agradeço a Deus também por uma outra obra que o Senhor fez num outro país. Nós estávamos em Santiago, no Chile, e ali caminhamos ali no centro daquela cidade para conhecer algum ponto turístico. Nós íamos congregar ali, congregamos bastante em Santiago, no Chile, e eu não falei nada para os meus pais, mas eu estava começando a sentir dor no peito caminhando por ali. E aquela dor no peito, não falei nada para os meus pais, pensei, vou passar em consulta médica quando eu chegar no Brasil. Estávamos eu, meu pai e minha mãe ali. E ali, irmãos, agradeço a Deus que o Senhor já fez um movimento, porque quando nós estivemos no Paraguai, nos falaram de uma irmã que morava ali, e a gente teve aquele desejo de fazer uma visita para essa irmã, mas não conseguimos o contato com ela por telefone. Ali já vimos um movimento de Deus, porque acabado o culto ali em Balipucu, salvo engano, acho que era o nome da igreja, era esse. O irmão se dispôs a nos levar até o metrô, para pegarmos o metrô, porque nós estávamos hospedados num hotel perto do metrô, e ali ele acabou indo embora e disse, olha, uma outra irmã vai levar vocês. Agradeço a Deus que, por permissão de Deus, era aquela irmã que nós havíamos perdido o contato quando entramos no carro, muito se alegramos, e ali vamos fazer uma visita na casa dela. Agradeço a Deus que, chegando ali, como eu já disse, eu não falei nada para meu pai e para minha mãe para não preocupá-los. Agradeço a Deus que o Senhor mostrou para a serva de Deus ao final daquela oração a minha necessidade. Agradeço a Deus que ela, apontando para mim, disse que o Senhor Jesus me restituiria a saúde naquele momento. E agradeço a Deus que no outro dia caminhamos bastante, mais ainda do que no dia anterior, aquela dor sumiu, desapareceu, o Senhor me libertou também por completo. E a última obra que o Senhor me traz, irmãos, também, de uma viagem que o Senhor preparou para a cidade de Quito, no Equador, né, a capital do Equador. E ali, estando naquele país, nós sempre, nessas outras duas viagens que fizemos também, nos deslocamos de ônibus. O Senhor preparou também, foi uma obra de Deus isso aí. Fiz o curso gratuitamente, Deus me preparou de aprender a falar espanhol. Então a gente conseguia se virar um pouquinho, pegar um ônibus para se deslocar naquele país, para um lado para o outro. E o Senhor preparou de ir congregar. Ali chegamos chegamos à tarde, já à noite nós já tínhamos culto, já pegamos ali um ônibus e fomos para congregar ali em Quito, ali no Equador. E ali, irmãos, o Senhor da graça do meu pai atendeu a obra de Deus. Então, chegando ali, o Senhor deu a palavra para o meu pai. Ele levantou, servia a Deus, né, atendeu o culto, servia a Deus na palavra, e nós não sabíamos, mas havia um casal ali que havia pedido um sinal. E ali, irmãos, acabado com Deus, deu aquela parte de cântico de vitória. E ali, irmãos, nós não sabíamos, mas o cooperador de jovens daquela localidade, ele não se apresentou para a gente, ele sentou, inclusive, salvo engano, na orquestra. E acabado o culto, ele nos chamou para ir para a casa dele, né, irmãos? E ali o meu pai, muito brincalhão, tudo, falou, olha, nosso cooperador jovem se chama Luciano, você tem cara de Luciano. Aí ele se espantou, e foi quando ele contou a obra que o Senhor fez, que nós não sabíamos. Ele e a esposa, irmãos, pediram um sinal. Eles queriam que viessem irmãos do Brasil, que a palavra fosse cântico de vitória. Eles estavam passando uma prova material muito grande ali, irmãos, uma perda material muito grande, e eles queriam que viesse, se fosse sinal deles continuarem naquele país e não virem para o Brasil, que ele é brasileiro e a serva de Deus equatoriana. Eles queriam que viesse cântico de vitória, precisavam ouvir irmãos do Brasil, e não podia conhecer ninguém, e ele não ia dizer o nome dele, que Deus tinha que mostrar o nome dele também. Agradeço a Deus que o Senhor também cumpriu esse sinal quando meu pai brincou ali com ele, por permissão de Deus, que falou o nome dele sem saber o nome dele, e que ele era cooperador de jovens, queria que falasse também o ministério dele, e o Senhor mandou a palavra, né, cântico de vitória, e ele queria que não conhecesse ninguém. Então ele fez a última prova conosco. Ele falou, perguntou, os irmãos vieram com quem? Quem trouxe os irmãos? Que, assim, né? Alguém poderia saber que ele estava passando aquela provação, né? Esse era o medo dele, né? E aí, por empolgação, pregar nesse sentido. Por isso que ele queria que não conhecesse ninguém. Agradeço a Deus que
Ali a gente falou, não, eu peguei o ônibus, falei até que eu tinha pego o ônibus errado, a gente entrou num vermelho, ainda bem que eu perguntei pro moço, falei, passa em tal lugar, eu não lembro mais, eu usei um ponto de referência para chegar na igreja, o moço falou, não, é o mesmo com esse nome, só que o azul. Aí descemos do ônibus, tudo, não tínhamos pagado ainda a passagem, só perguntamos. Então até falei desse erro, né? Por permissão de Deus ainda aconteceu esse erro. Ele falou, não, é justamente esse ônibus passa aqui mesmo. Então Deus abençoe. Foi assim que eu agradeço a Deus que o Senhor manteve o servo de Deus ali naquele cargo de cooperador de jovens ali, que senão ele teria talvez abandonado aquele ministério. Agradeço a Deus que o Senhor, por misericórdia, fez essa obra, né? Nos enviando ali e cumprindo os sinais, até sinais bastante difíceis, nome, tudo isso, né? Então agradeço a Deus que o Senhor fez todas essas obras. Então agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.